Eu sou Aldo Rebelo, sou jornalista e o meu depoimento é sobre a importância da Amazônia e da biodiversidade da Amazônia para o desenvolvimento e para o futuro do Brasil. A Amazônia reúne 30% de toda a biodiversidade do mundo. A Amazônia é a maior fronteira mineral, a maior fronteira de água doce, a maior fronteira de recursos naturais, a maior potencialidade de energia, mas é também essa grande reserva de biodiversidade que pode dar origem aos recursos genéticos da indústria química, da indústria farmacêutica do futuro, da indústria de cosméticos, da indústria de energia, ou seja, toda a indústria que envolve a biotecnologia e o uso de recursos genéticos pode se desenvolver a partir da Amazônia. A questão é que a Organização das Nações Unidas, ao realizar a conferência sobre biodiversidade, que é distinta da conferência sobre mudanças climáticas, adotou duas decisões abertamente hostis aos interesses do Brasil. A primeira decisão é que o país que protegeu a biodiversidade é obrigado a protegê-la sem qualquer tipo de recompensa. Por exemplo, se o Brasil tem 30% da biodiversidade do mundo e o outro país não tem nada, ele não está obrigado a reconstruir a sua biodiversidade. A obrigação é apenas de quem protegeu. Em segundo lugar, uma outra decisão também completamente injusta, que é a ausência de compensação, de pagamento de royalties, de direitos sobre o uso dos recursos genéticos, porque os países ricos resolveram que esses recursos genéticos devem ser depositados em bancos genéticos abertos ao mundo, mas que, na verdade, não estão abertos, porque só poderão usufruir desses recursos genéticos os países que dominam a tecnologia da indústria farmacêutica e da indústria química de primeira grandeza. Nós tivemos recentemente o caso da pandemia da Covid, quando só poucos países conseguiram fabricar as vacinas, embora não houvesse nenhuma proibição de que qualquer país pudesse fabricar vacina. Mas só alcançou fabricar vacina quem dominava tecnologia da indústria farmacêutica do mais elevado nível. Então, o que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa desenvolver ciência básica, tecnologia, inovação nessas três áreas, na farmoquímica, na indústria de cosméticos, de energia, alimentação. Então, o Brasil precisa ter uma atividade muito mais ousada e muito mais ambiciosa na produção de ciência e tecnologia. Precisa estimular, com medidas tributárias, com incentivos fiscais, a presença das indústrias farmacêuticas brasileiras, da indústria de cosméticos do Brasil na Amazônia, mas, ao mesmo tempo, o Brasil precisa, talvez, associação com outras empresas estrangeiras, americanas ou europeias, ou chinesas ou russas, que possam transferir tecnologia para o Brasil. Então, o Brasil pode dizer, olha, nós vamos investir em linhas de pesquisa na Amazônia e o resultado da patente será dividido entre a empresa brasileira e a sua empresa associada de outro país. Então, o Brasil precisa combinar a transferência de tecnologia em troca de ceder parte dos direitos sobre os recursos genéticos. Como a China fez esse acordo com os Estados Unidos, quando precisou é, retomar o caminho do seu desenvolvimento e do crescimento econômico e industrial. O Brasil tem boas universidades, o Brasil tem, inclusive, já alguns centros de pesquisa na Amazônia, o Museu Emílio Guilde, que é mais do que centenário, tem 150 anos, lá em Belém, ele tem o maior acervo genético sobre a Amazônia do mundo, está lá. Toda a biodiversidade da Amazônia, o que é conhecido, tem boa parte desses recursos depositados na
nesse Museu Emílio Guilde, lá em Belém. Tem o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, foi criado pelo presidente Vargas, lá no estado do Amazonas. Você tem o Mamirauá, que é outro instituto, todos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Todos lá na Amazônia. Esse Instituto Mamirauá, você está ali no interior do Amazonas. E você tem as universidades de todos os estados da Amazônia, as universidades federais, as universidades estaduais. E você pode, além disso, associar o esforço dessas universidades da Amazônia ao esforço de universidades brasileiras e ao esforço também de outras universidades. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, inaugurei lá no estado do Amazonas uma torre de observação atmosférica doado pela Alemanha, pelo Instituto Max Planck. Aliás, fomos lá com uma grande delegação alemã para inaugurar essa torre. Então, o Brasil pode partilhar, desde que haja interesse do Brasil, desde que isso seja vantajoso para o Brasil, o conhecimento da Amazônia com outros países, principalmente aqueles que tenham alta tecnologia, como a Alemanha tem, uma indústria química, farmacêutica de grande tradição. Então, o Brasil não precisa ter uma posição de xenofobia, o Brasil precisa ter uma posição de sabedoria. O nacionalismo não é necessariamente xenófobo. O nacionalismo pode ser o interesse nacional em cooperação com o interesse internacional. Você teve o caso do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que foi fundado por um pesquisador, chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica dos Estados Unidos, do MIT, que foi o primeiro reitor do ITA. E quem trouxe o professor Smith para fundar o ITA foi um brigadeiro brilhante, cearense, Cassimiro Montenegro. Então, você pode ter o ITA da Amazônia. O ITA nos deu o Centro Tecnológico da Aeronáutica, nos deu a Embraer, nos deu hoje a posição de um dos países mais relevantes na indústria aeronáutica do mundo. Então, você pode ter na Amazônia os ITAs, basta encontrar os Cassimiros Montenegros e os patriotas que se juntem com os interesses que prevaleçam para o Brasil, e isso nós podemos levar para a Amazônia. A Amazônia não pode ser tida como um paraíso para as plantas e um inferno para a população. Não pode. A Amazônia tem que combinar a proteção da natureza com o bem-estar da população. E o uso responsável socialmente da biotecnologia é um caminho da biodiversidade. Porque quando você pensa em licenciamento de uma obra, você não pode pensar só no aspecto ambiental. Você tem que pensar no aspecto ambiental, no aspecto social e no aspecto econômico. Um licenciamento tem que ter essa tríplice preocupação: o meio ambiente, o bem-estar das pessoas e a atividade econômica. É isso o que nós podemos projetar para a biodiversidade da Amazônia, com grande vantagem para o Brasil e também para o mundo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.